Nós estamos na aula atividade número 3 da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Renal, Endócrino e Digestório. E hoje a nossa aula atividade, ela vai pedir que nós refletimos um pouco sobre o estresse. E aí, apesar de amar a fisioterapia, amo mesmo, eu acredito que realmente a psicologia é a profissão do futuro. Eu já pensava isso há uns anos atrás. Hoje, a gente vivendo a pandemia, eu tenho certeza, assim, eu acredito que quem não levava a sério essa questão da saúde mental, ou que tinha, sei lá, um ciclo bem estabelecido entre trabalho, família, lazer e relaxamento, né, e conseguia manter aí uma clareza de pensamento, hoje já não está conseguindo mais, né? É um campo de incertezas, surpresa todos os dias, notícias ruins todos os dias. Acho que faz muito tempo que a gente não recebe uma notícia boa, né? E por conta disso, a nossa sociedade está adoecendo. Enquanto profissional de saúde, hoje o texto vai fazer com que nós façamos uma reflexão sobre isso, né? O adoecimento mental dos profissionais de saúde e aí o adoecimento mental do profissional de saúde que está trabalhando na pandemia. De forma geral, gente, já existem diversos estudos, principalmente relacionados à síndrome de Burnout. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso. A síndrome de Burnout é uma doença ocupacional relacionada à exaustão psíquica. Então, o profissional, ele se sente despersonalizado, com falta de realização e com exaustão emocional. Então, é aquele profissional que está sempre irritado, hostil, que não tem mais empatia, sentimentos, né? A gente fica meio coisado, sabe? É isso mesmo, a expressão. E você começa a perder o sentido daquilo que você faz, né? Se antes você via futuro, ou paixão, ou propósito, a síndrome de Burnout, ela tira isso do profissional. E aí, geralmente, profissões que lidam com o público, principalmente com situações sociais difíceis. Então, a gente tem professores nessa lista, bombeiros, policiais, assistentes sociais e profissionais de saúde de uma forma geral. Então, a gente já tinha esse panorama da síndrome de Burnout, do profissional de saúde. Realmente, vocês algum dia foram atendidos por algum profissional de saúde que te tratou de uma forma bem fria, bem gélida. Assim como vocês também encontraram profissionais no decorrer da vida de vocês que foram empáticos, que foram acolhedores, né? Então, a gente sabe que essa coisificação no atendimento à pessoa, ela não é normal. Ela é uma doença. E aí, existem os estigmas, né? As pessoas acham que, por exemplo, o fisioterapeuta faz massagem, né? A maioria pergunta, Daiana sabe fazer massagem? Eu falo, sei, cardíaca. E a gente pensa que psicóloga é para cuidar de gente doida. A sociedade pensa que psicóloga é para cuidar de gente doida. Mas não, psicóloga é para cuidar da saúde mental. E aí a cabeça é mandatória para tudo. Inclusive para as respostas do nosso organismo. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Antes da gente ler o texto, refletir, são duas perguntas. Não são perguntas difíceis de fazer, de responder. Porém, eu sei que a organização desse semestre está deixando vocês um pouco mais confusos, porque a gente tem que fazer a atividade primeiro, para depois vocês assistirem ao vivo. Então, eu peguei uma figurinha do esquema do estresse, vou mostrar para vocês e a gente vai refletindo junto, tá? Eu sempre gosto de falar isso, mas eu não lembro se eu já falei isso com vocês. Eu não me importo de ser interrompida, tá, gente? Então, assim, no meio da minha fala, eu quero fazer uma pergunta, não espero para não, pode fazer. E acho que é isso. Vou fechar aqui a minha câmera para vocês prestarem atenção. Só no slide. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Vamos. O estresse, gente, basicamente, ele tem dois tipos. A gente tem o estresse agudo e o estresse crônico. Toda vez que a gente fala agudo, gente, é resposta imediata. Aqui e agora. E o crônico é tudo aquilo que é a longo prazo.
Então, Daiana, tem como ficar estressada agora? Tem. Vamos lá. Eu estou fazendo uma trilha no fim de semana de folga. Eu vou fazer uma trilha num lugar muito bonito, porque eu quero conhecer uma cachoeira. Essa cachoeira é muito legal, a água dela é cristalina, e aí todos os meus amigos já foram e falaram que é muito divertido. Eu tô caminhando, e aí no meio dessa trilha, quando eu tô chegando na cachoeira, ou seja, eu já ouço aquele barulho de água, né? Minha expectativa já está formada por uma onça pintada na minha frente. O que você faz? Uma descarga adrenérgica, tá? É o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Ou seja, tudo aquilo que é supérfluo, digamos assim, para a situação problema, some. Então, você esquece da sede, você esquece que você estava com vontade de fazer xixi, você esquece que já tinha entrado areia no seu tênis, porque você precisa correr. Então, a gente tem uma resposta aguda. E falando de estresse, às vezes vocês vão encontrar na literatura escrito reação de luta ou fuga. Ao mesmo tempo, a gente tem o estresse crônico. E aí o estresse crônico é esse da vida moderna, né? Mulher, eu preciso trabalhar, malhar, ser mãe, cuidar da casa, ser bonita e simpática. E dormir 8 horas por dia. Ou seja, a gente não consegue. É impossível. O homem é a mesma coisa, ele precisa trabalhar, ser pai, cuidar dos filhos, ter vida social com os amigos, jogar bola no final de semana, ir almoçar na casa da mãe, fazer a mulher feliz, enfim. As nossas relações sociais, relações de trabalho, o nosso tempo hoje, que ele é muito escasso, né? A gente tem muitas atividades para fazer, então a gente vive num período constante de estresse. E aí, nesse quesito, a gente tem o estresse crônico. O estresse, gente, ele começa lá no cérebro, tá? Esse esquema vai falar aqui, ó, estímulo promovido pelos estressores. Então, aqui no meu cérebro, eu processei o estresse, seja ele agudo ou crônico, tá? Eu processei o estresse. Nós temos a hipófise. A hipófise é a mãe de todas as glândulas, tá? É dela que disparam todos os hormônios, para tudo, no nosso corpinho. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma resposta aguda, eu vou fazer um envio de informação, né? A transmissão de um potencial de informação em que o nosso sistema simpático vai disparar para a nossa glândula suprarrenal. Bilateralmente, claro. E aí a glândula suprarrenal, na hora, né, lembra da onça, reação de luta ou fuga, ela vai soltar epinefrina e norepinefrina. E o que isso vai fazer, então? O que isso vai causar no meu organismo? Na hora, meu coração vai bater mais. Tô nervosa, meu coração bate mais. O meu sangue sai dos meus vasos periféricos. Então, a minha mão fica fria, meu pé fica frio, tá? O sangue vai para a área nobre. Ou seja, coração e pulmão ficam mais vascularizados. E também os nossos músculos estriados. Na relação de luta ou fuga, a gente tem uma força sobre-humana. É aquilo que, eu quase sofri um acidente, eu pulei da moto e nem vi. Aí, quando eu vou falar com vocês, meu telefone toca, é absurdo, meu telefone toca. Então, eu consigo ter uma força sobre-humana. Aí eu consegui saltar da moto, eu consegui levantar uma caixa, eu consegui, enfim, eu consegui fazer algo que geralmente não conseguiria fazer. Por quê? Porque na reação de luta ou fuga, o meu sangue está nutrindo cérebro, pulmão, coração e músculo estriado, tá? Aí eu vou liberar glicogênio pelo fígado. O glicogênio, ele vai virar glicose, que vai virar energia, ou seja, eu vou queimar muita energia, porque eu preciso de uma resposta rápida.
as minhas vias respiratórias vão ficar dilatadas, meu pulmão vai encher, eu vou começar a respirar muito fundo. E aí, tudo aquilo que é digestivo paralisa. E aí é só a gente lembrar, na hora do desespero a gente não sente fome, nem sede, nem vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque tudo está concentrado aqui no meu cérebro, pulmão, coração e na resposta de força. É só isso que eu preciso na reação de luta ou fuga. Esse momento da reação de luta ou fuga, apesar dele ser comandado pelo cérebro, tá? Ele tem uma ação direta do cerebelo. Na reação de luta ou fuga, dificilmente a gente consegue raciocinar. A gente age por impulso, por reflexo. Então, vamos pegar, enfim, não gosto de falar disso, mas vamos supor que fosse um assalto. Tem pessoas que reagem, mesmo a gente sabendo que, em tese, eu não deveria reagir ao assalto. Só que eu não consigo pensar. É uma reação instantânea. Ou na onça, né? Enfim, ela pode, sei lá, me dar uma patada, me morder e me machucar. Mas eu posso, não sei, ver um galho e querer bater nela para ver se ela foge. É instintivo. A reação de luta ou fuga, então, ela vem de forma instintiva. Estresse agudo. A hipófise, então, libera estímulo pelo nosso sistema simpático. Nosso sistema simpático vai, estimular a nossa glândula suprarrenal, as glândulas suprarrenais, na verdade. E aí eu vou liberar epinefrina e norepinefrina. O que isso vai desencadear? Frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento das vias respiratórias, constricção dos vasos periféricos, então eu vou ter mãos e pés gelados, eu vou ter suprimento sanguíneo no músculo estriado esquelético, eu vou ter muita força de reação, tá? Eu vou ter liberação de glicogênio, porque isso vai virar glicose, vai virar energia, para eu poder ter essa resposta rápida. E as minhas atividades, então, digestivas, elas estão paralisadas. Esse é o estresse agudo. Agora, quando eu vou falar do estresse crônico, daquele que eu sofro todos os dias, na minha rotina de trabalho, na minha rotina de casa, na minha rotina, enfim, na academia, no meu círculo de amigos ou na igreja, a gente vive numa sociedade estressada, eu já não tenho mais a reação de luta ou fuga, né? Eu tenho pequenos disparos diários, pequenos acúmulos de estressores, né? Então, na hipófise, na adenohipófise, a gente vai ter liberação, por exemplo, do ACTH, que vai lá na mesma glândula suprarrenal, só que dessa vez ela não vai liberar epinefrina e norepinefrina, ela vai liberar cortisol. E aí, o que esse danado do cortisol faz? Ele faz mudança nas células de gordura, tá? A gente começa a queimar a gordura amarela, que é a boa, e acumular a gordura branca, que é a ruim. Então, o estresse, por exemplo, dificulta com que a gente diminua o nosso índice de gordura corporal. A gente vai ter o acúmulo do glicogênio. Então, onde aqui eu liberei o glicogênio porque eu precisava de energia, no estresse crônico eu começo a acumular o glicogênio e usar minha gordura boa. Depois disso, eu começo a destruir a minha proteína, então eu começo a perder massa muscular. Então, quando eu perco massa muscular, eu vou perder massa muscular no meu corpo inteiro. Diminuição de musculatura lisa, musculatura estriada esquelética, estriada cardíaca, tá? Então, a gente tem diminuição de musculatura. Lógico que é uma diminuição de massa pequena, mas somado a outras doenças, isso pode ser potencialmente catastrófico. A gente tem sensibilização dos vasos sanguíneos. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem a vasoconstrição, lembra? No estresse agudo. Então o vaso fica constrito.
Se o estresse for crônico e o vaso ficar constrito, então todo dia ele recebe um estímulo para ele ficar constrito, para ele ficar diminuído, isso vai fazer com que a nossa pressão sanguínea aumente. Então, consequentemente, um ser humano submetido a estresse crônico, ele pode sim desenvolver hipertensão arterial por conta do estresse. Ok? Agora, quando a gente vai para o fígado, né? A hipófise vai liberar GH, o fígado vai liberar IGF. E aí, ao invés dele liberar o glicogênio, ele quebra as reservas de glicogênio que ele tem. Ou seja, a gente destrói a nossa capacidade de responder, por exemplo, ao estresse agudo. E aí que vem a fadiga, né? Aquela fadiga constante, porque a nossa reserva de energia, né? O fígado é uma grande reserva de energia, o estresse crônico consome ele. E ainda na hipófise, lá para a tireoide, a gente tem o TSH. E aí, o que o TSH vai fazer com a tireoide? Ela vai fazer com que eu consuma mais glicose para produzir o mesmo ATP. O que isso quer dizer? É como se eu pegasse um carro e eu, em situações normais, eu sou um carro 1.0. Eu tenho um bom desempenho com baixo consumo. Quando eu sou submetido constantemente a exposições de estresse, eu começo a gastar mais gasolina, mais energia para produzir o mesmo desempenho. Então, a gente tende, por exemplo, a aumentar a nossa ingesta calórica. A gente aumenta a nossa preferência por consumo de carboidratos, por açúcar, por gorduras, porque a gente precisa de mais energia, né, de mais suprimento para gastar menos energia. Então, esse é o esquema do estresse. O estresse agudo, então, reação de luta ou fuga, é um perigo, é uma sensação de medo, insegurança ou uma situação potencialmente letal. E o estresse crônico é esse do dia a dia, é esse que a gente vive. Eu vou fechar aqui. E agora a gente vai para o texto. Marla, minha leitora preferida. Você vai ler o texto para nós? Leio. Quer que eu leia mais rápido do que eu costumo ler? Não, você que sabe, eu tô de boa. Ó, meu celular tá longe de mim, tá na cômoda aqui, eu tô bem sentadinha. Se der interferência, você me fala. Tá bom. Peraí, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Por estar em contato com pessoas com Covid-19, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância e agentes comunitários da saúde estão sob intenso estresse emocional, expresso em insônia, ansiedade, depressão, irritabilidade, medo de se infectar ou de transmitir o novo coronavírus a seus familiares. As equipes de especialistas em saúde mental de várias universidades que observaram essas alterações também criaram ações para amenizar esses efeitos da pandemia. Até o final de julho, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem e Ministério da Saúde, cerca de 310 enfermeiros e 113 médicos haviam morrido por causa da Covid-19 no Brasil. Oi? Começou. Deu também? Começou a sua interferência. Pode deixar. Deixa eu colocar meu celular bem longinho, peraí. Tá do outro lado do quarto, se continuar assim. Nossa, ainda tá com interferência. Então, não sei o que pode ser. Não sei, deixa eu você. Nós vamos fazer um CSI para descobrir o que é essa interferência. Não é, não sei o que pode ser. Taxa de som, talvez? Não sei. Também não. Vamos lá. Então, até o final de julho, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem e o Ministério da Saúde, cerca de 310 enfermeiros e 113 médicos haviam morrido por causa da Covid-19 no Brasil. Os supervisores das equipes e os colegas devem estar atentos para identificar os sinais de que os colegas estão perto da exaustão emocional, sugere a psiquiatra Ana Bresser Tocchessi, preceptora da residência em psiquiatria
no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo. Ela e Amanda Stein, médica residente em medicina de emergência do Hospital de São Paulo, ligada à Unifesp, coordenaram uma pesquisa online com médicos residentes de todo o país. O estudo reuniu 3.067 respostas, o equivalente a 8% dos médicos em formação no Brasil. As análises preliminares indicaram uma taxa de depressão de 67% e de ansiedade de 52% durante a pandemia, acima dos 20% e 40%, respectivamente, registrados em levantamentos anteriores no Brasil. Quanto menor o respaldo dos supervisores, maior o risco de ansiedade e depressão, concluiu Tokeski. Em maio, o único serviço nacional voltado a profissionais de saúde com dúvidas sobre a Covid-19, o 0800 6444 6543 do Ministério da Saúde, incorporou o Telepsicovid-19, um serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico coordenado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Depois de uma triagem, quem apresentar sintomas leves de ansiedade, depressão ou irritabilidade recebe uma avaliação por e-mail e segue para uma conversa com o psicólogo. Quem tiver sintomas mais pronunciados é conduzido para 4 consultas de 1 hora de psicoterapia online. Os serviços psicológicos adotam uma de 3 abordagens distintas: a cognitiva comportamental, a interpessoal e a telepsicoeducação, para ajudar a solucionar os problemas. As estratégias devem funcionar, mas queremos avaliar cientificamente qual a mais eficaz para essas situações, comenta o psiquiatra e coordenador do programa Giovanni Salum, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Das 300 pessoas atendidas até meados de julho, 30 estavam em situação mais grave. Destas, os psiquiatras identificaram 3 com ideias suicidas, que foram encaminhadas para o serviço de saúde das cidades onde moravam para serem atendidas com urgência. A equipe de 34 pessoas do Telepsicovid-19 está preparada para atender pelo menos 10 mil funcionários do SUS. Dos 3,5 milhões, cerca de 1 milhão trabalha diretamente com a Covid-19. A maior parte dos profissionais de saúde não procura ajuda espontaneamente, principalmente os médicos, reconhece o psiquiatra Eurípides Constantino Miguel, da Universidade de São Paulo. Miguel coordena o Convic-19, programa de atendimento psicológico e psiquiátrico voltado aos cerca de 20 mil funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Até o dia 5 de julho, 345 pessoas, após a triagem inicial, foram encaminhadas para as sessões de psicoterapia. Desse total, 142 relataram se sentir nervosa, ansiosa ou muito tensa, e 98 não ser capaz de impedir ou controlar as preocupações. De acordo com o questionário de avaliação inicial, 108 eram enfermeiros e técnicos, 82 do setor administrativo, 76 médicos e 79 de outras categorias. Apresentado em junho na revista Médica Clinics, o programa oferece vídeos sobre teoria e metodologia para profissionais da área de saúde mental e motivacionais para os que atendem pessoas com Covid-19. Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, as psicólogas Flávia de Lima Osório e Sônia Regina Loureiro coordenaram uma pesquisa online de alcance que reuniu 1.000 respostas até o início de julho. Mais da metade dos participantes, 56%, relatou sentir que as pessoas, em geral, evitavam contato com eles por causa do trabalho com pessoas com Covid-19. E 16% pensavam com regularidade em pedir demissão do emprego. Gente, isso é muito real. Amedrontados e destemidos. Vejo todo mundo estressado, correndo o dia inteiro para salvar a vida dos pacientes. Observa a psiquiatra Vanessa de Albuquerque Cicelo, coordenadora do Serviço de Saúde Mental do Hospital de São Paulo. Com sua equipe, ela intensificou a atenção às equipes médicas das UTIs e ambulatórios de pessoas com Covid. Cícero concluiu que a depressão e o medo, principalmente entre os médicos residentes, podem se expressar por meio do pessimismo ou, inversamente, pela displicência com as medidas de segurança contra o vírus, como se quisessem se infectar logo para se livrar dessa angústia persistente. São formas de defesa emocional exacerbada, para não entrar ou sair logo do sofrimento emocional. Disse. Quando lhe parece necessário, ela recomenda psicoterapia. Um mês depois do início da pandemia, comecei a atender residentes que estavam com Covid-19 e falavam sobre a angústia da morte e de não ter contato com os familiares. Relata a psicóloga Daniela Bertacini Pardo Pires, coordenadora do Núcleo de Assistência e Pesquisa em Residência da Unifesp. Em maio,
O psiquiatra Marcelo Feijó de Mello, com sua equipe, enviou e-mails e espalhou cartazes motivando as equipes do Hospital de São Paulo a procurar serviços online de atendimento psicológico ou psiquiátrico do programa que ele coordena no CAISM da Unifesp. Até meados de julho, chegaram 96 pedidos de ajuda. A maioria dos casos era de estresse agudo, ansiedade e insônia, que melhoram bem com 3 sessões de atendimento. Mas todos estavam com medo de ver pessoas morrendo sem poder fazer muita coisa. A pandemia agravou o desgaste físico, emocional e profissional de auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros. Maria do Puérpero Nóbrega, da Escola de Enfermagem da USP, chegou a essa conclusão em julho, ao terminar de analisar a resposta de 719 profissionais dessa área que participam de uma pesquisa nacional online. Entre eles, 78,6% não haviam recebido suporte psicológico da instituição que trabalhavam. 74,9% recebiam de 1 a 3 salários mínimos. 70,9% conheciam alguém com Covid e 29,6% tinham algum familiar ou amigo que morreu por causa dessa doença. Entre os que responderam ao questionário, 38,2% relataram sintomas de depressão, 32,2% de ansiedade, 7,7% de pânico, depois do início da pandemia. 7,8% começaram tratamento psicológico e 5,4% psiquiátrico. Os profissionais dessa área que adoeciam por causa da Covid expressavam culpa por não estar ajudando os colegas que permaneciam trabalhando nos hospitais. E aí, gente, é realmente um ambiente extremamente estressante que nós estamos vivendo e que, enfim, eu espero que vocês não vivam quando vocês se formarem. Alguns de vocês já trabalham em hospitais, né? Então, vocês já estão sentindo um pouco do que é isso, do que é esse impacto. Falando de fisioterapia, né? A gente foi a profissão que mais teve divulgação nesse campo da Covid. Nós crescemos mais de 500% a oferta de trabalho e o reconhecimento profissional do fisioterapeuta na unidade hospitalar. Em muitos hospitais quer tinham fisioterapeutas ou dificuldade de contratação ou dificuldade de reconhecer a importância desse profissional. O fisioterapeuta cuida de função, tá? Não é de movimento, é de função. E aí, falando de função, respirar é uma função, então o fisioterapeuta cuida da parte respiratória. Uma insuficiência respiratória ser resolvida sem um fisioterapeuta é quase que impossível. E então, a gente está lá, na linha de frente, na guerra contra essa doença bendita, para não dizer maldita. Eu sempre falo isso, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou preceptora de residência, né? Eu treino, então, profissionais que estão no processo de especialização. E existem 2 coisas muito indignas para o ser humano morrer. A primeira delas é sentindo dor. Ninguém merece morrer sentindo dor. É indigno o ser humano morrer sentindo dor. E a segunda é falta de ar. É pavoroso ver alguém morrer por falta de ar. E aí você pega o Covid, em que você oferta toda a possibilidade ventilatória que aquele organismo suporta, e a pessoa não consegue respirar. É realmente absurdo o que a gente está vivendo. Hoje, nós estamos vivendo a aceleração da segunda onda, que nós pensamos que fosse em dezembro, mas não foi, está sendo agora. Hoje, o sul do estado não tem leito de terapia intensiva. A gente só vai ter leito se alguém morrer. Isso é catastrófico. Não tem respirador. Então, sabe aquilo que a gente viu em fevereiro do ano passado, que estava acontecendo na Itália, que eles estavam colocando 2 pacientes no mesmo respirador, que eles falavam que escolhiam quem ia ser entubado? A gente está para viver isso no Brasil. Isso realmente é muito angustiante, pessoalmente falando. E aí vão envolver outras pessoas, né? Eu já tive colegas de plantão que a tia faleceu no plantão dela. Então, assim, isso realmente é muito complicado. Ser profissional de saúde nesse contexto é muito complicado, mas nós também somos os portadores da única esperança que as pessoas têm, que é a ciência, né? Não vou dizer que a gente não tenha fé. Fé a gente tem, com certeza, né? Mas se alguém pode fazer alguma coisa por esse cenário, é a ciência. E aí nós somos parte dela. Visto isso, conhecendo tudo isso, eu expliquei para vocês, então, o estresse agudo, estresse crônico. Nessa condição de Covid, né, que o texto mostrou, que eu expliquei para vocês, nós temos 2 perguntas para responder.
O estresse é resultante dos mecanismos fisiológicos que envolvem fatores ambientais e o organismo como um todo. Pensando no sistema endócrino, quais hormônios estão relacionados ao estresse e onde são produzidos? Quando eu estava pesquisando, Dayana, o principal que eu achei foi o cortisol, é isso mesmo? Isso, mas o cortisol, ele está envolvido no estresse crônico. Certo. Isso, então a gente tem no estresse crônico o cortisol, que é produzido nas glândulas adrenais. Certo. Agora, quando a gente vai falar do estresse agudo, eu falei para vocês de outros dois hormônios, que também são produzidos nas glândulas adrenais. Epinefrina, eu acho que você falou, e o outro... Norepinefrina. Norepinefrina, isso mesmo. Então, a gente tem, gente, como desencadeador do estresse, tá? Sempre a hipófise, que é uma glândula que está na base do cérebro. A hipófise vai mandar o estímulo e a glândula suprarrenal é a que vai desaguar esses hormônios na corrente sanguínea. Se a gente está falando do estresse agudo, né, reação de luta ou fuga, eu estou falando de epinefrina e norepinefrina. Agora, se eu estou falando do estresse crônico, né, que eu falo que é a microdose diária do estresse, a gente está falando da liberação de cortisol. E aí, se eu pedisse para vocês, eu não, a atividade que está pedindo, descrever como que acontece o estresse. De uma forma bem resumida. Como que acontece o estresse? Gente, eu expliquei para vocês. Como que acontece o estresse? Faltou alguém falar agudo ou crônico? Agudo e crônico. Alguém, por favor, pode me explicar a reação de luta ou fuga, que é o nosso estresse agudo? O que acontece com o nosso organismo? Expliquei para vocês. Lembra lá, estou caminhando na trilha e pá, chega uma onça na minha frente. Para mim, Dayana, não precisava nem ser uma onça, tá? Pode falar assim, ih, tem uma cobra. Já era. Reação de luta ou fuga já iria começar. O que vai ocasionar em mim, gente, a reação de luta ou fuga? Vamos lá, eu falei algumas coisas. Ativa os hormônios? É isso? Isso, a gente vai ativar os hormônios de epinefrina e norepinefrina, certo? Mas você está falando das reações do corpo? Isso, ó, a hipófise vai mandar o estímulo para as glândulas suprarrenais e ela vai liberar epinefrina e norepinefrina. E o que isso vai causar no meu organismo? Imediatamente. As mãos vão ficar frias, geladas, suaves. Acho que tem um aumento da frequência cardíaca também. Aumento da frequência cardíaca e respiratória. Joia. Mais o quê? Aceleração do coração, taquicardia. Isso. E o sangue vai para onde? Coração, pulmões e Cérebro. músculos. A gente, ó, tem força, muita força na reação de luta ou fuga. Mas o que, gente? Faltou uma coisinha. Para conversar do glicogênio e glicose, eu acho, né? Isso. O áudio da mala, do nada, assim, com um robô. Não sei o que é isso.
a gente tem, então, liberação de glicogênio, né, para virar glicose e a gente ter mais energia. Joia, é isso mesmo, gente. Então, a hipófise, que está na base do meu cérebro, dispara. Reação de luto-fuga, estresse agudo. Então, as minhas glândulas suprarrenais vão soltar na corrente sanguínea epinefrina e norepinefrina. Qual o efeito que você vai causar imediatamente? Eu vou ter, ó, mãos frias, vasoconstrição periférica, né? O sangue não vai chegar aqui. Meu sangue, então, vai ficar concentrado no coração, pulmões e músculos, porque eu preciso de força de reação. Eu tenho aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Então, eu respiro mais, né? Eu oxigeno mais. E aí, como mecanismo também desse aumento metabólico, eu tenho liberação de glicogênio na corrente sanguínea para virar glicose, para ter mais energia. Então, esse é o estresse agudo, reação de luto ou fuga. Agora, o estresse crônico. No estresse crônico, a gente vai ter, ao invés de norepinefrina e epinefrina, a gente tem um outro hormônio que se chama Cortisol. cortisol. Muito bem. Então, no estresse crônico, a minha hipófise vai disparar o comando e a minha glândula suprarrenal, ao invés de liberar epinefrina e norepinefrina, ela vai liberar, então, cortisol. E aí, o que o danado do cortisol faz? O danado do cortisol, gente, a gente já começa odiando ele, porque ele faz a gente queimar nossa gordura boa e acumular gordura ruim. Então, quando vocês, meninas, olharem no espelho e falarem assim, eu tenho uma dobrinha aqui que eu não queria que eu tivesse, é culpa do cortisol na sua vida, tá? O cortisol que faz a gente acumular gordura ruim. E aí, o cortisol, ele vai disparar essa mudança de consumo de gordura. A gente também vai queimar músculo, né? Então, a nossa capacidade de ganho de massa magra diminui. Quando a gente vai falar do fígado, a gente destrói o glicogênio, né? Então, a nossa reserva energética cai, a gente fica prostrado, fadigado, sem energia para nada, com vontade de ficar no sofá todo dia. E quando a gente vai falar lá da tireoide, eu expliquei para vocês que ela causa um efeito. Alguém lembra? Que eu expliquei do carro? A gente vai consumir mais para gerar a mesma coisa. Então, quando eu estou com estresse crônico, eu acabo ingerindo mais caloria para produzir as mesmas atividades. Então, suponhamos que eu precise comer uma banana para caminhar 1 quilômetro. Quando o meu organismo estiver sob estresse crônico, eu vou precisar comer 3 bananas para caminhar 1 quilômetro. Então, o nosso carro, ele fica mais beberrão, ele fica mais consumista, ele fica mais caro, porque a gasolina está cara. Então, o estresse crônico muda a nossa reserva energética, muda nosso consumo de glicogênio, muda a nossa reserva de gordura, muda a nossa capacidade de ganho muscular e ele também faz com que nós vamos consumir mais energia para desenvolver as mesmas atividades. Então, a gente também muda os hábitos alimentares. Então, por exemplo, o estresse pode gerar compulsão alimentar. A gente vai ficar fissurado por doce, por pizza, pão, lanche, né? A gente tem uma preferência, por exemplo, pelo consumo de carboidratos, que ele dispara glicose no nosso sangue de forma rápida. Então, sim, o estresse também está associado a distúrbios de alimentação. Eu vi também, Daiane, que ele provoca, desregula, né, o ciclo menstrual, ou às vezes até suspende mesmo, né, a menstruação acaba não vindo. Minha filha, o danado do estresse é porque, assim,
A gente está tentando focar aí no sistema digestório e endócrino. Mas o danado do cortisol, vocês vão ver lá na disciplina de imuno, que ele degrada as nossas células de defesa. Então, a gente abre infecção oportunista. E vamos voltar a falar da Covid-19? Sim, se a gente tiver menos estresse, nosso sistema imunológico está melhor para combater, por exemplo, a Covid-19. Eu fico falando na minha casa, né? Eu falo assim, realmente... Então eu tô muito ferrada. Não existe o tratamento profilático para a Covid-19, né? Não existe nada que a gente possa fazer, assim, medicamentoso para prevenir a Covid-19. Isso é fato. Agora, se alimentar bem, praticar atividade física, tomar sol, ter uma boa noite de sono e colocar os pensamentos em dia. Isso teria um impacto muito positivo. E aí sim a gente favoreceria que o nosso organismo tivesse capacidade de combater. Mas as nossas próprias estratégias de vida moderna degradam o nosso sistema imune. E aí a gente tem infecção oportunista. Eu sempre falo assim, é igual comida, gente. Às vezes você come o arroz e feijão da sua casa e você sente dor de barriga. Você passa mal. Por quê? Porque você não está bem. E o nosso sistema digestivo ele já é policulturado, né? Eu falei isso com vocês, a gente tem bactéria no nosso sistema digestório. Se o nosso sistema imune não está bem, ele pode não estar bem por conta de estresse. A própria bactéria do meu intestino pode me infectar. É muito doido isso. É muito doido, mas é real. Ninguém vai me perguntar mais nada sobre estresse? Eu falei de uma doença que a gente pode desenvolver quando a gente está exposto ao estresse de forma crônica. Alguém lembra? É a síndrome de Burnout? É essa? Não, né? Essa aí eu acho que você falou relacionada a profissional, não é isso? Isso. Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. E, gente, hipertensão arterial é doença crônica, tá? Não tem cura. Ela tem controle. A síndrome de Burnout tem tratamento e a gente pode reverter. Mas a hipertensão arterial, gente, ela é crônica. Ai, a pressão estabilizou, eu vou parar de tomar remédio. Esquece. Não pode. Ela é crônica. A hipertensão, ela gera distúrbios sistêmicos, se não controlados. Então, pensa. Olha o problema. E aí, o que a hipertensão arterial pode gerar, Dayana? Doença renal crônica, infarto, AVC, trombose, tromboembolismo pulmonar. Diversas coisas gravíssimas. Tudo pela hipertensão, que pode ter vindo de um estresse. Olha que louco. A psicologia é a profissão do futuro. Cadê o Adriano? Adriano, psicólogo, meu filho. Bora ganhar dinheiro. E eu não estou tentando convencer. Eu não estou tentando convencer vocês a trocar de curso, não, gente. É realmente uma dica aí pra gente cuidar da nossa saúde mental. Todos nós precisamos de cuidar da saúde mental. Alguns mais, outros menos, mas todos nós precisamos nos dedicar a filtrar, purificar e fazer uma limpeza nos nossos pensamentos. Todos os dias. É verdade. Tá? Não, lá eu não gostava. Tranquilo. Misael? Gente, o telefone do Misael tá com vírus. Aí ele faz umas aparições, assim, meio espirituais, assim, no grupo. Nós respondemos, então, as duas questões. Aproveitem a aula de hoje, tá? Ela vai começar daqui a pouquinho, dá tempo pra vocês tomarem uma água, fazerem um lanche. Eu estou à disposição de vocês, é claro, mais uma vez. Volto a fazer o mesmo apelo. Se cuidem, tá? Tomem as medidas de segurança, usem máscara, evitem aglomerar desnecessariamente, né? Lógico que às vezes a gente precisa aglomerar mesmo porque a gente não tem escolha.
Nosso trabalho necessita disso, o transporte para o nosso trabalho, às vezes, precisa disso. Enfim, às vezes a gente precisa socorrer um familiar, um amigo, mas, de forma geral, vamos nos proteger. A gente está no Espírito Santo com uma variante do vírus muito grave, de uma alta mortalidade. Não tem essa de, eu sou saudável, fake news, tá? A gente tem pessoas aí de 24 anos, gravíssimo no momento. Então, assim, não quero que ninguém fique doente, mas eu gosto de reforçar que está na hora da gente se cuidar de verdade. Ano passado, nessa mesma época, a gente viveu esse isolamento, assim, sabe? Aí todo mundo ficou com muito medo da doença. Mas naquele momento, era porque, assim, a gente não conhecia nada da doença. E aí a gente precisava se preparar para uma guerra. Hoje em dia, a guerra está acontecendo. A gente sabe a desgraça que é. E está totalmente fora de controle. Então, eu falo que as pessoas perderam o medo, né? Mas não, a gente tem que ficar com medo agora. Se cuidem. Daiane, você viu... Hoje eu vi a respeito, falando de Covid, sobre aquele kit Covid, que já tem várias pessoas na fila de transplante de fígado. Acho que é justamente por isso, né? Porque, tipo assim, foi tudo tão novo que são as pessoas falavam que tem que tomar e tal, aí todo mundo se desesperou a tomar, né? São as coisas mais absurdas, assim. Eu vi uma reportagem de uma cidade que fez um movimento do dia da ivermectina. Tinha um dia, tipo dia D de vacinação. Tinha o dia da ivermectina. Aí todo mundo da cidade tomava um comprimido. E é coisa de 2 a 3 comprimidos, dose única, né? Assim, a parte boa, gente, é que de piolho a gente tá livre. Ninguém vai ter piolho. As crianças vão poder voltar para a escola sem piolho, porque todo mundo toma ivermectina, ninguém tem piolho mais. É a única coisa boa de resto, infelizmente, até agora a gente não tem tratamento para o Covid-19. Não existe tratamento para o Covid-19. O que vocês fazem? Tapa buraco. Hoje, o que o paciente hospitalizado recebe? Ele recebe suporte para ele não morrer e para o organismo dele dar conta da infecção. Não existe remédio contra a Covid. Se ele tem insuficiência respiratória, ele é entubado. Se ele tem insuficiência renal aguda, ele faz hemodiálise. Se ele tiver arritmia, a gente coloca remédio e aí vai. Então, assim, hoje é suporte de vida. Não há tratamento para Covid-19. A gente está falando de mais de um ano depois. Ninguém no mundo ainda descobriu o tratamento para Covid-19. Existe medicamento em estudo, tá? A fase 2 é um comprimido, ele tem sido bem promissor. Eu acredito que ele vai sair no mercado até o final do ano. Mas ele ainda precisa ser comprovado e a gente ainda não chegou nessa fase. Infelizmente, até o momento, a única coisa que a gente tem é vacina. A nossa vacina, as vacinas que estão disponíveis no Brasil, né? A taxa de segurança dela está em torno de 70%, ambas. Só que elas diminuem 100% a mortalidade. Então, se eu não morro e eu pego Covid com sintoma leve, ele não é mais uma doença tão grave, né? Tão letal. Então, a ideia da vacina é essa. Tá? Então, quem tomou vacina, tipo, eu tomei vacina as 2 doses há mais de 15 dias, estou imune? Não. Eu posso contrair o Covid, eu posso ter a doença de forma leve e eu posso contaminar várias pessoas e essas pessoas terem a doença na forma grave. É isso que a gente sabe até agora. Então, infelizmente, a coisa que a gente pode fazer é se cuidar dos nossos, pedir a Deus por dias melhores e aguardar boas notícias. Mas, cientificamente falando, é o que a gente tem até agora. Beleza. E se preparem, gente, que eu espero que vocês se formem num cenário melhor. Mas não pensem que vocês não vão pegar um Covid grave, tá? Eu fiz faculdade na época do H1N1. Aí eu achei que eu nunca ia ver um H1N1. E eu já peguei. E dizem que, Daiane, que a reinfecção, né, você pegando pela segunda vez, é mais pior do que a primeira ainda.
Os meus colegas que pegaram 2 vezes tiveram sintomas piores na segunda. Mas não sei se isso é uma regra. Mas será que mesmo depois da vacina é possível? Então, os meus 2 colegas que pegaram a segunda vez, eles ainda não tinham tomado a segunda dose. Então, a gente ainda não tinha imunidade. Aí teve uma paciente que internou no Hospital Litoral Sul, que tinha tomado a segunda dose, mas ainda não tinha completado os 14 dias. Ela tinha 10 dias de segunda dose. Aí pediram vaga de CTI. Quando a mulher chegou, nem oxigênio ela estava usando. E ninguém sabe para que ela foi para lá, entendeu? Enfim. Mas pelo menos a gente sabe que não estava imune, mas assim, deve ter funcionado alguma coisa, porque a mulher chegou lá bem, assim. Enfim, gente. Cuidem-se, tá? Esse é o recado desses finais de aula. E eu espero que a gente se encontre em breve, muito breve. Tava bem divertido, né? Nossa, tava ótimo. O vídeo acabou com a nossa alegria, viu? Nossa, tava bem divertido, mas tava maravilhoso os lanches. Hoje. O Misael. O Misael foi dessa... Ele até apareceu na aula, viu? Exato. Eu sempre estive aqui. Dias melhores virão, galera. Fiquem com Deus, boa noite. Quando acabar, vamos marcar um churrasco. Com certeza. Lá em Itapemirim ainda. Não, aqui não tem lugar pra fazer churrasco, não. Ah, na beira da praia, você vai fazer farofa, não? Eu não moro na beira da praia? Mas mora mais perto da praia que a gente, com certeza. Aqui não, eu moro mais perto do rio, não. Vamos fazer no rio churrasco. Ah, que tá ótimo.